Eu chamo, então, para começar a terceira sessão, o professor Gilvan Ventura da Silva, da Universidade Federal do Espírito Santo, um excelente colega, amigo, querido, que vem trabalhando com imagens, né, há alguns anos, e com o espaço da cidade, o espaço urbano, as imagens, e trabalha com antiguidade tardia, bem conhecido do público brasileiro, uma referência do público brasileiro. E agradeço a sua presença aqui, Gilvan. Bom dia a todos. Eu que agradeço, enfim, a oportunidade de mais uma vez estar aqui na Unirio. E Cláudia sempre nos recebe com tanta gentileza, né? Acolhida primorosa, enfim. E também agradecer ao professor Sant'Angelo, né? E a Cláudia, naturalmente, o convite, né, a confiança em me abrir espaço para falar dessa cidade que eu tenho estudado já há algum tempo, né? Meu enfoque primário é Antioquia no século IV, né? Mas, quando ela me apresentou o tema, né, eu, elaborando, enfim, dentro do que eu poderia oferecer, do que eu teria condições de oferecer, me pareceu oportuno trazer algumas reflexões sobre o culto a Dioniso, a devoção a Dioniso, a festa em Antioquia, por intermédio dos mosaicos. Os mosaicos são o grande legado, digamos assim, do Comitê de Escavações, né, de 1932 a 1939. Então, eu fui aos mosaicos, enfim, fui à coleção, né, buscando atender aquilo que o evento pedia, que era a discussão, reflexão sobre imagens religiosas, né, e fazendo associação com o tema da festa, que é um dos elementos, né, da minha pesquisa no século IV, né, as festividades na cidade de Antioquia. Então, eu vou passar aqui a leitura e selecionei um corpus bastante restrito de imagens, mas que eu vou tratar aqui com vocês, né? Espero tratar aqui com vocês e estabelecer, quem sabe, alguns princípios de interpretação para compreender esse fenômeno da festa, da celebração, da festividade, ainda com uma coloração religiosa no século IV, embora eu vá tratar do momento anterior, século II, né? Por intermédio das imagens, né? E especialmente das imagens musivas. Na época imperial, Antioquia, a antiga metrópole da Síria, fundada em 300 a.C. por Seleuco Nicato, desponta como um centro cultural efervescente, palco das mais diversas manifestações artísticas, esportivas e religiosas, com destaque para os espetáculos cênicos e para os festivais, dentre os quais os mais célebres eram os Jogos Olímpicos, realizados a cada 4 anos, aos quais vinham se somar as Calendas de Janeiro, a Caliopeia e a Maiúma, sem mencionar as festas cristãs e judaicas. Antioquia, bem da verdade, era pródiga em comemorações, contando com uma população cujo principal atributo era justamente o seu ethos festivo, a maneira como se entregava ao canto, à dança e às manifestações de júbilo e alegria, tanto em praça pública como em ambiente doméstico. Isso é reiterado, isso é apresentado pela documentação escrita, né? De certo que, por vezes, essa característica, nesse ethos festivo, assume nas fontes uma conotação depreciativa, a exemplo do Misopógon, obra na qual Juliano censura Antioquia não apenas pela sua profusão de dançarinos e flautistas, mas também pelo fato de seus habitantes consagrarem dias e noites à pândega e à orgia, motivo pelo qual mostravam-se particularmente inclinados à insolência e à insubordinação. O que Juliano censurava, nesse caso, era o apego excessivo dos antioquenos à trifé, vocábulo que comumente adquire uma conotação negativa, podendo ser traduzido como luxúria, licenciosidade e devassidão, ou seja, como um estilo de vida marcado por hábitos moralmente condenáveis, a exemplo da embriaguez e da gula. A trifé seria um vício próprio de pessoas desonestas, incompetentes, voluptuosas ou estúpidas, que não raro demonstrariam propensão para a indisciplina, donde resulta a identidade entre trifé
e estases, né? Essa propensão de Antioquia à rebelião. Cumpre notar, entretanto, que a trifé poderia, em determinadas circunstâncias, adquirir uma conotação positiva, sendo assim tomada na acepção de bem viver, de alegria de viver, ou seja, um atributo daqueles que, no dia a dia, sabem aproveitar o que de melhor a vida pode oferecer, valorizando, por exemplo, o clima agradável da região na qual residem, o repouso do corpo proporcionado pelos banhos, a profusão de bens disponíveis no mercado, indício de fartura e de riqueza, e os laços de amizade que unem os cidadãos, como propõe Libânio no Antióquicos, um panegírico em louvor à sua cidade natal, pronunciado por ocasião dos Jogos Olímpicos de 356. De fato, na avaliação do sofista, Antioquia se distinguiria como uma polis cujos habitantes encontravam-se plenos da trifé, ocupando dia e noite as ruas, pórticos e praças com bom humor e disposição, razão pela qual não existiria nenhum lugar do mundo no qual um festival seria celebrado com tamanha intensidade como em Antioquia, onde havia uma festa todos os dias, de maneira que, aí a citação de Libânio, né? Um viajante, a qualquer momento que adentrasse a cidade, teria a impressão de presenciar um festival sagrado. Ele acentua essa característica da população na rua e festejando e celebrando. O elogio da trifé em Antioquia não se restringe em absoluto aos textos literários, pois temos exemplos de diversos mosaicos de pavimento contendo a alegoria da trifé, como vemos num painel de corredor pertencente à casa de Dionísio Ébrio, localizada nas encostas do Monte Taurino, a nordeste de Antioquia. A confecção do mosaico, segundo Sheila Campbell, situa-se entre 254 e 268, meados do século III, portanto. Nele, a trifé é representada como uma mulher reclinada sobre uma almofada, vestida com um quiton, uma túnica, e tendo as pernas cobertas por um manto. Na cabeça, porta uma coroa de flores e seu braço direito, adornado com braceletes, segura um recipiente com alças que Levi reconhece como esquifos, uma taça para vinho. Do mesmo conjunto faz parte o mosaico de Bios, a vida, né? Vida biológica do indivíduo, cuja postura é semelhante à da trifé para quem dirige o olhar. A cabeça da figura é também ornada com flores. Bios veste uma túnica de mangas compridas e tem as pernas envoltas num manto que se estende até seu ombro esquerdo. Assim como a trifé, em sua mão direita há uma taça. Ambas as imagens são testemunhas de uma tendência que surge na arte musiva em meados do século III, a de se incluir nos mosaicos personificações de ideais, virtudes e forças da natureza, sempre acompanhadas da respectiva legenda, de maneira a tornar inequívoca a identificação daquilo que se desejava representar. Na avaliação de Bautista e Ling, mosaicos dessa natureza denotam uma preocupação de fundo intelectual ou filosófico, na medida em que buscam enaltecer crenças e valores compartilhados pelos usuários, indicando um ideal a ser alcançado ou uma situação já estabelecida, né? Seja como for, o certo é que nos encontramos diante de artefatos destinados a celebrar um estado de espírito, uma virtude ou valor, no caso a trifé, associada à condição humana representada pela bios, ambas unidas numa cena cujo denominador comum é o ato de beber, o que nos remete ao rito do banquete e ao simpósio. Importa salientar que, na casa do Dionísio Ébrio, o painel da trifé e bios encontra-se instalado na entrada de um triclínio decorado com outro mosaico, no qual vemos Dionísio embriagado sendo conduzido por um sátiro. Mais adiante voltaremos a esse painel. Por ora, o que desejamos enfatizar é a existência em Antioquia de uma concepção positiva da trifé, como retratada nos mosaicos de pavimento, o que nos leva a 3 conclusões iniciais. Em primeiro lugar, a trifé parece ser uma condição da vida humana, uma virtude que as pessoas deveriam cultivar para bem viver, o que inspira sua fixação na pedra, artifício que garante sua perenidade. Em segundo lugar, o contexto que une a trifé a bios é o simpósio, o rito festivo por excelência, no qual os convivas se reúnem para confraternizar mediante o consumo de vinho, o que nos remete à terceira conclusão, o nexo existente entre a trifé,
a Bios e o simpósio e o culto a Dioniso. Não sendo por acaso que ambos os painéis, né, tanto de Dionísio Ébrio quanto Trifé e Bios, fazem parte do mesmo conjunto arquitetônico, ainda que com certa decalagem temporal. Quando refletimos sobre o ethos festivo da população de Antioquia, que se consubstancia na personificação da Trifé, alçada à condição de companheira de banquete da Bios, é difícil não associar a inclinação dos antioquenos pela festa ao culto de Dioniso. Segundo Libânio, em Antioquia, e aí vem a menção do autor, se alguém menciona o nome de Dioniso, muitos entre nós se comportam como bacantes, né? Ou seja, começam a dançar e a comemorar. E ele fala isso, né, no Antióquicos. Já Teodoreto de Ciro, em sua História Eclesiástica, afirma que, à época de Valente, os adeptos do judaísmo e do paganismo tiveram na cidade ampla liberdade de ação. De todas as divindades pagãs, Dionísio e Deméter teriam sido as mais favorecidas, uma vez que seus ritos deixaram os recantos discretos e passaram a ser executados no fórum, atravessado pelas bacantes em desabalada carreira. O que esses depoimentos nos informam é que, mesmo na fase tardia do Império Romano, momento em que a cristianização da cidade avança, mediante a atuação de líderes como Melécio, João Crisóstomo e Flaviano, a devoção a Dioniso se mantém acesa entre a população. Não se trata aqui, evidentemente, das cerimônias de mistério do dionisismo, realizadas a miúde em lugares ermos como os montes e colinas, e na presença apenas de uma confraria de iniciados, mas outra modalidade de homenagem ao Deus, mais inclusive e menos secreta, que tinha lugar em praça pública. As demonstrações coletivas de alegria, quando os foliões, agrupados em comói e corói, em cordões de músicos e dançarinos, e sob o efeito do vinho, invadiam a ágora e o fórum tomados de euforia. Na opinião de Soler, né, que realizou um estudo bastante aprofundado sobre o dionisismo no século IV, sobre a cidade festiva, né, o culto a Dionísio é tão arraigado em Antioquia que o dionisismo pode ser interpretado como um traço distintivo da população, uma forma habitual de celebrar os deuses do paganismo em festas marcadas pela transgressão. A essa altura caberia uma interrogação. Considerando o nexo existente entre a festa e o culto a Dioniso, que evidências teríamos para recuperar a história da devoção ao Deus na cidade? A resposta a essa pergunta não é de fácil elaboração, uma vez que as informações das quais dispomos sobre o culto de Dioniso em Antioquia são bastante escassas e irregulares na sua distribuição ao longo do tempo. Os primeiros indícios da devoção à divindade advêm de algumas moedas cunhadas ao longo do século II a.C., nas quais a efígie do deus aparece associada à dinastia Seleucida. No início do Principado, conforme o relato de João Malalas, Tibério fez construir ou reconstruir um templo em honra a Dioniso na direção de uma montanha, erguendo na frente do santuário duas grandes esculturas de Anfíon e Zeto, filhos de Zeus e Antíope. Norris supõe que a montanha em questão seja o Monte Sílpios e que o templo tenha sido erguido no bairro de Epifânia, fundado por Antíoco IV no século II a.C. As moedas da época helenística e a notícia sobre o templo construído ou reconstruído por Tibério são os registros mais antigos que possuímos acerca do culto de Dioniso em Antioquia, o que nos impede de avaliar com segurança a sua penetração no tecido social, embora não seja desprezível o fato de a divindade contar com um templo na haste, muito provavelmente nas imediações do teatro, e alguns se referem ao teatro de Antioquia, no núcleo urbano, como teatro de Dioniso. A despeito das informações contidas na cunhagem seleucida e daquelas transmitidas por Malalas, não resta dúvida de que os principais testemunhos dos quais dispomos para estudar o culto de Dioniso em Antioquia são os mosaicos trazidos à luz por ocasião da temporada de escavações liderada pela Universidade de Princeton entre 1932 e 1939. Dentre os inúmeros objetos de pesquisa que podem ser iluminados por intermédio dos mosaicos, destaca-se, sobretudo, o estudo das crenças e sensibilidades religiosas próprias da cultura greco-romana, com ênfase em Dioniso,
divindade cuja representação nos mosaicos é a mais recorrente. De fato, Dionísio e os membros habituais de sua comitiva, Sátiros, Mênades, Pan, Eros, Sileno, comparecem em diversos mosaicos descobertos em Antioquia e arredores, Iactos, Dáfne, Seleucia Piéria, num arco temporal compreendido entre os séculos II e IV. A divindade ela mesma é representada em 8 painéis, 4 localizados no centro urbano, 2 em Dáfne e 2 em Seleucia Piéria, a cidade portuária de Antioquia. Destes painéis, 7 pertenciam a residências da elite local, enquanto apenas um foi descoberto num edifício público, uma terma situada na ilha formada pelo Orontes e denominada pelos arqueólogos Banho D. Na medida em que nosso principal objetivo nessa apresentação é lançar luz sobre os aspectos festivos do culto a Dioniso, o que nos obriga a deixar de lado outras tantas vertentes do dionisismo igualmente promissoras, selecionamos para análise apenas os mosaicos nos quais a divindade figura em atitude de comemoração, ela mesma, todos eles do século II, momento em que o seu culto já se encontra, de certo, consolidado. O primeiro deles é o mosaico da competição entre Dionísio e Héracles, proveniente da Casa do Átrio, uma ampla residência situada na ilha do Orontes, nas imediações do hipódromo, da qual foram retirados os mais antigos exemplares de mosaico da cidade, confeccionados após o terremoto de 115, quando então a casa teria sido reconstruída. O mosaico da competição de Dionísio e Héracles, hoje sob a guarda do Worcester Art Museum, encontra-se instalado na entrada de um amplo triclínio, diante de uma fileira de colunas e de uma fonte, ninfeu. Seria essa a reconstrução que a Condolium traz. Fazendo parte, embaixo, tem a imagem do mosaico, da competição. Fazendo parte de um conjunto musivo que incluía à esquerda e à direita representações de um sátiro e de uma mênade, e que eu tive que retirar dessa apresentação em função da extensão do texto. Fazendo parte de um conjunto musivo, então, que incluía à esquerda e à direita representações de um sátiro e de uma mênade, integrantes habituais do teatro báquico. E na área central do aposento, o mosaico do julgamento de Pares, um mosaico muito bonito, que eu não teria como trabalhar aqui, e o mosaico de Afrodite e Adonis, esse último bastante danificado. O painel retrata um simpósio, eu vou voltar então a ele, no qual teria ocorrido a competição entre Dionísio e Héracles para decidir quem seria capaz de ingerir a maior quantidade de vinho. A cena contém 5 figuras, todas ornadas com guirlandas de era, como convinha aos simposiastas. Da esquerda para a direita, vemos uma jovem portando uma túnica e tocando uma flauta dupla. Em seguida, um Héracles musculoso, de pele morena, é retratado nu, de joelhos, bebendo uma taça de vinho enquanto parece se equilibrar com a mão esquerda sobre a coxa. A expressão do seu rosto parece denotar certa embriaguez. No chão ao redor, há um tecido que recobre suas pernas, deixando entrever a coxa direita apenas. Diante de Héracles, sobre o tecido, repousa sua clava em posição oblíqua. Uma terceira figura é de um menino nu, vestido apenas com um manto e com ambas as mãos estendidas na direção de Dioniso, como quer indicar o vencedor da disputa. Sua identidade não é confirmada. Há disputa na divergência na historiografia, na literatura. Podendo tratar-se essa figura tanto de Eros, um dos integrantes habituais do cortejo dionisíaco, quanto de Ampelos, o jovem amante morto por um touro que Dioniso havia transformado no primeiro cacho de uva e daí extraído o vinho. No centro da cena, em destaque, vemos Dioniso reclinado sobre um longo divã, com o braço esquerdo apoiado numa almofada. A divindade, retratada com feições femininas, incluindo a pele clara, está nua, embora seus órgãos genitais e membros inferiores encontrem-se cobertos por uma peça de tecido. Com a mão direita verte sua taça, provavelmente um esquifos, para mostrar que está vazia. Já com a mão esquerda sustenta o tirso, bastão decorado na parte superior com laços e um cone de pinha. E esse bastão é um dos principais atributos do deus. A quinta e última personagem, Sileno, o filho de Hermes ou Pan com uma ninfa que teria sido preceptor de Dioniso,
também se encontra seminua. Sua mão direita erguida proclama o vencedor da contenda. No chão, sobre uma base retangular, vê-se uma cratera, vaso utilizado para mistura de vinho e água, e 4 taças espalhadas, indicando o quanto Dionísio e Héracles já haviam bebido. A conexão da festa com o consumo de vinho e o culto a Dioniso pode ser capturada por meio de outro mosaico, que decorava a sala de jantar da casa do Tiasos Báquico, localizada nas encostas do Monte Sílpios, vizinho ao Estaurino. O mosaico, que hoje faz parte da coleção do Museu de Antáquia, é composto por 3 figuras humanas e um animal. No centro, vemos Dioniso em estado de embriaguez, trazendo na cabeça uma guirlanda de flores de Eroparreira. A divindade encontra-se nua, usando apenas calçados de couro e um longo manto de tecido vermelho. Sobre o peito, ostenta um cordão com franjas de pele animal. Na mão direita, porta um ríton, ou seja, uma taça em forma de chifre, ao passo que carrega na mão esquerda um tiço enfeitado com laços e uma pinha. À sua direita, Dionísio é acompanhado por um sátiro vestido com um saiote, que traz entre os cabelos pequenos filetes de vidro, à semelhança de raios. Na mão direita, o sátiro porta um pédum, um bastão com a ponta recurva usado pelos pastores e que era um dos atributos de Pan dos sátiros e faunos. No chão, entre as pernas do sátiro, uma pantera parece querer beber as gotas de vinho que caem da taça de Dioniso. Já a Mênade, posicionada à esquerda, encontra-se trajada com um quiton de mangas longas e um manto que recobre seu ombro esquerdo e parte das pernas. Na cabeça traz uma guirlanda de folhas e, na mão esquerda, um tirso similar àquele de Dioniso. Trata-se de uma cena externa, como comprovam a presença da pantera, a inexistência de qualquer enquadramento arquitetônico, a posição das personagens de pé em deslocamento, bem como a coloração ocre do pavimento, imitando a terra. Outra imagem que integra, eu vou voltar a 2, o mesmo repertório iconográfico daquelas encontradas na casa do Átrio e na casa do Tiasos Báquico, provém da casa do Dioniso Ébrio, a qual já nos referimos, aquela que era contígua ao painel da Trifé e Bios. O mosaico contém 2 figuras humanas e um animal. Ao centro, vemos Dioniso, 2 figuras antropomórficas, em estado de embriaguez, quase que tropeçando nas próprias pernas. A divindade seminua porta uma guirlanda de flores na cabeça e tem os membros inferiores cobertos por um manto, uma guirlanda de folhas, perdão. Nos pés, calça sandálias na cor vermelha e na mão direita traz um esquifos, cujo conteúdo é derramado na boca de uma pequena pantera, ao passo que com a esquerda envolve, com a mão esquerda envolve o pescoço do sátiro que o auxilia. O sátiro veste um saiote, talvez de pele animal. Enquanto sua mão direita sustenta o corpo inclinado de Dioniso, a esquerda carrega um pédum. Segundo Douro Levi, é uma sugestão dele, a limpeza da imagem, desprovida de qualquer adereço, e a unidade formada pela divindade e o sátiro, sugerem que o motivo seja proveniente da estatuária, tenha sido oferecida aos mosaicistas, por uma estátua. Seja como for, assim como no caso do mosaico do Tiasos Báquico, trata-se de uma cena externa também, não é uma cena de banquete do triclínio. O 4º e último mosaico é esse. Eu não consegui uma imagem melhor. Tinha uma imagem colorida do catálogo do CIMOC, mas a visibilidade não era tão boa quanto essa em preto e branco, porque o mosaico está bem deteriorado. Então, tem as partes ali que a gente só supõe. O 4º e último mosaico, no qual Dioniso aparece numa cena festiva, provém da casa do triunfo de Dioniso, essa em Dáfne, e compunha a base da formação em T própria do triclínio, ou seja, ocupava a posição similar à do mosaico da competição de Dionísio e Héracles, que decorava a casa do átrio. O aposento era precedido por colunas que faziam a separação entre o triclínio e uma ampla piscina semicircular, o que garantia uma visão privilegiada aos convidados reunidos para banquetear. Infelizmente, à época da descoberta, os ópera tesselatum que recobriam o pavimento encontravam-se em péssimo estado de conservação, em parte devido ao emprego de tesseras de vidro, menos resistentes que as de pedra.
O painel mais bem preservado, que formava a base do T, né, como lá o mosaico da competição de Dionísio e Héracles, é o assim denominado mosaico do Triunfo de Dioniso, recolhido ao Museu de Antáquia. A personagem central da composição, cuja lateral direita não foi preservada, é naturalmente a divindade, representada de frente, de pé, sobre uma carruagem puxada por tigres imóveis. Dioniso, coroado com uma guirlanda de folhas e flores, sustenta na mão direita erguida uma das rédeas da carruagem. Ao seu lado, vê-se parte do corpo de uma mênade, que porta na mão direita um bastão ou cetro, e na cabeça uma guirlanda. No chão, entre a mênade e a figura ao seu lado, repousa uma quista mística, ou seja, um recipiente cilíndrico com tampa para transporte de objetos sagrados, que na Grécia fazia parte das procissões de Dioniso e Deméter, e no Império como um todo, quando se difundem esses cultos. Ao lado da quista, há outra mênade vestida com um quiton curto e em pose de dança, como revelam as pernas cruzadas. Sua cabeça é adornada com uma coroa de flores. Na mão esquerda porta um instrumento de percussão que Levi identifica como um tímpano, enquanto que na mão direita segura uma tocha, cuja parte superior encontra-se oculta sob o manto de Pan, divindade com barba e pernas de bode, embora haja divergência sobre se o artefato é uma tocha ou é um bastão. Não é possível ver muito bem pelas condições do mosaico. Na cabeça, Pan traz uma coroa de folhas em torno dos cornos e nas mãos um cântaros, vasilhame largo para vinho com alças e pedestal, empregado nos banquetes e nas cerimônias religiosas, em especial naquelas em honra de Dioniso. Pelo olhar, a personagem parece em estado de embriaguez. Por fim, é possível visualizar, na extremidade do painel, as mãos de uma quinta figura, talvez uma mênade, carregando uma cratera. Dioniso é uma das principais das divindades mais antigas do panteão grego, tendo sido seu nome identificado em 2 tabletes de linear B do século XIII a.C., revelados nas escavações do Palácio de Pilos. A associação da divindade com o vinho, no entanto, não parece tão antiga, remontando antes ao século VIII a.C. Ao longo do tempo, seu culto foi experimentando uma difusão cada vez maior, até assumir um papel de destaque sob o Império Romano. Divindade cosmopolita por excelência, Dionísio faz seu ingresso em Antioquia ainda no período helenístico, muito embora, como vimos, seu culto prospere na era imperial, quando sua figura emerge em maior abundância no registro arqueológico. A esse mosaico sucedem-se outros que revelam uma associação inequívoca entre Dioniso, o vinho e a festa, o que nos leva a enfatizar os aspectos lúdicos do dionisismo, um culto que se ajustava bastante bem ao ethos festivo dos antioquenos. Como bem observa Catalina Angelina, para além das múltiplas faces assumidas pela divindade, o culto foi muito complexo, ora descrita na literatura, como um deus estrangeiro, ora como um deus salvador, ou mesmo como deus da loucura, da mania. O principal atributo de Dioniso, por meio do qual ele foi reconhecido desde os tempos imemoriais, é a sua condição de inventor e patrono do vinho, bebida onipresente na vida do homem antigo, que, em contexto grego, deu ensejo a uma das mais importantes e duradouras cerimônias de confraternização, o simpósio, ou seja, o consumo ritual de vinho, ato que se seguia ao deipnon, ao jantar propriamente dito, quando, num ambiente cercado de música e poesia, os convivas rendiam suas homenagens à divindade, ingerindo em profusão o líquido por ela criado. Como assinala Fer, na literatura grega, o simpósio é sempre interpretado como uma das situações mais felizes das quais um homem pode desfrutar, como um momento de fruição dos prazeres e de conforto da alma na companhia de amigos e familiares, o que justifica, inclusive, a realização de cerimônias em contextos funerários, quando se buscava estreitar os laços afetivos que uniam vivos e mortos. Além disso, mediante o consumo de vinho, é possível dissolver, ao menos por um breve intervalo, as convenções sociais e os limites impostos pela natureza, ficando assim o indivíduo liberado para ultrapassar as fronteiras entre racional e irracional, humano e divino, humano e animal, realidade e ficção, homem e mulher, jovem e velho, pobre e rico.
O ato de beber em conjunto é capaz de promover a aproximação entre pessoas de diferentes status e gerar a confusão de papéis, experiência equiparada à sensação de felicidade, na medida em que as amarras que habitualmente restringem o comportamento do indivíduo se rompem, liberando-o para agir como bem desejar. Não sendo por acaso que Dionísio é reconhecido como Deus que propicia aos seus devotos eudaimônia e macariotes, ou seja, prazer e felicidade. Os ritos festivos colocados sob a proteção de Dionísio se distinguiriam pelo seu caráter inclusivo e pelo reforço da noção de koinonia, de comunidade, uma vez que o Deus não se contentava em receber culto de modo reservado pelas mãos dos seus iniciados nos mistérios, mas desejava ser reconhecido também por toda a polis, reunida para dançar em sua homenagem. O que nos remete à descrição de Libânio acerca dos habitantes de Antioquia, que, ao ouvir o nome do Deus, festejariam pelas ruas da cidade como bacantes. Eu já aludi a essa passagem do Antióquicos. A essa altura, uma indagação logo se impõe. Em que medida a iconografia de Dioniso, sendo empregada para decorar aposentos domésticos, nos permitiria extrair alguma conclusão acerca do etos festivo que caracterizaria a população de Antioquia, já que um pouco do que eu persigo nessa reflexão é a população na rua, na cidade, né, em movimento, em deslocamento, em celebração, em revolta, e etc. Né? Assim, em primeiro lugar, é necessário atentar para o contexto arquitetônico no qual os mosaicos encontravam-se instalados, né? Ou seja, os triclínia de residências domésticas pertencentes aos estratos superiores da sociedade. Construções que temos por hábito designar como privadas, mas que no Império Romano eram ambientes de intensa socialização e de reprodução dos padrões sociais. De maneira que, como argumenta Condolinho, a casa greco-romana, muito mais do que o local de residência da família, né, além disso, era um ambiente que abrigava práticas comerciais, sociais, políticas e religiosas, verificando-se assim uma interseção, uma interação contínua entre a res pública e a res privada, inclusive no que dizia respeito ao emprego de recursos de decoração que buscavam reproduzir no interior da domus o design urbano. Em Antioquia, tanto na Casa do Átrio quanto na Casa do Triunfo de Dioniso, temos um arranjo do triclínio segundo o qual os comensais, reclinados em seus divãs, poderiam contemplar, né, diante deles, colunas domésticas, né, e ao fundo delas um ninfeu, uma fonte de água, à semelhança do que ocorria em praça pública, pois em Antioquia, a Avenida das Colunatas, que cruzava a cidade no sentido nordeste-sudoeste e se lançava sobre a ilha do Orontes, tinha como ponto focal um suntuoso ninfeu, sendo este complexo arquitetônico o orgulho maior dos habitantes, como se depreende do elogio à Avenida das Colunatas e seus pórticos contidos no Antióquicos. Segundo Dobbs, é um autor, né, um pesquisador que estudou essa arquitetura das casas, a opção por um padrão arquitetônico como este, né, com pórtico e com ninfeu internos, assinalaria a transposição de elementos da arquitetura urbana para o recinto doméstico, permitindo-nos, assim, supor uma porosidade, né, entre a rua e a casa, no que diz respeito, né, à arquitetura e às festas e celebrações, não havendo razão alguma para considerarmos o simpósio, né, uma cerimônia de natureza eminentemente privada, como se em Antioquia a festa não costumasse invadir todos os espaços públicos ou privados. Evidências de que o simpósio era um rito que a miúde desembocava em praça pública são o mosaico do Dioniso Ébrio e o mosaico do Tiasos Báquico, nos quais vemos a divindade embriagada circulando em ambiente externo na companhia de sátiros e mênades. Cenas como essas nos levam a crer que Dionísio e seus seguidores não se encontravam em absoluto confinados aos aposentos domésticos, e mais, que o banquete, se realizado no triclínio, poderia invadir as ruas mediante a formação de comóis de beberrões, o que acentuaria o seu tom carnavalesco e a sua inclinação para o extravasamento e a subversão das normas sociais. Valendo a pena registrar a interação do Deus com a pantera, que sorve as gotas de vinho derramadas da taça de Dioniso, o que pode ser interpretado, né, como uma confusão entre os planos divino, humano e animal, propiciada pela embriaguez
da qual tratamos mais acima. Para finalizar, gostaríamos de refletir, ainda que brevemente, sobre a dinamis contida nos mosaicos de Dioniso, bem como sobre o impacto da imagem nos espectadores, uma vez que o simpósio, posto sob a proteção da divindade, era uma cerimônia que se conectava à esfera do sagrado. A imagem de Dioniso, que se consubstancia em painéis de tésselas, instalados nos triclínios das residências de Antioquia, nos induz a interpretar os mosaicos não apenas como artefatos decorativos. Era um pouco, inclusive, a discussão que Fábio ontem estabelecia com os painéis lá de Orfeu, né? Mas nos induz também a interpretá-los como artefatos de natureza religiosa, ou seja, como suportes materiais capazes de evocar a presença do Deus e de interferir, em alguma medida, no comportamento da assistência. Como salienta Dias Platas, em se tratando da cultura greco-romana, as imagens pintadas sobre vasos entalhadas em baixos relevos, esculpidas em pedra ou desenhadas em tésselas, atuavam como manifestações visíveis do divino, propiciando o acesso a uma realidade que existia para além da imagem e que, por meio dela, encontrava a sua expressão. Desse modo, é possível afirmar, acreditamos, que a imagem de Dioniso contida nos mosaicos é uma modalidade de epifania, uma forma de materialização da divindade no mesmo recinto em que os convivas se reúnem para confraternizar sob o efeito do vinho, substância que amortece os sentidos e confere alívio aos dissabores da existência. A representação de Dioniso como simposiasta, a consumir ele próprio o líquido que inventou, produziria um elo entre as esferas humana e divina, combinados num circuito de retroalimentação, pois a figura do Deus imitaria os gestos dos seus seguidores, que, por sua vez, buscariam imitar o Deus. Muito mais do que adornos de ocasião, os mosaicos com motivos dionisíacos funcionariam como senhas visuais que transportariam os convidados do banquete para um outro lugar controlado por Dioniso. Como argumenta Jean-Claude Schmitt, a função da imagem é menos representar uma realidade exterior do que construir o real de um modo que lhe é próprio, cumprindo assim uma função eminentemente ativa, o que nos obriga a considerar aquilo que alguns autores têm definido como agência da cultura material e como atos de imagem, querendo-se com isso exprimir a capacidade que as imagens têm de interferir no comportamento humano e de suscitar emoções as mais variadas conforme as circunstâncias, que foi o que Cláudia desenvolveu bastante bem na fala lá sobre as estátuas em Cícero. No caso dos mosaicos de Dioniso, provenientes de Antioquia, que tratamos aqui, esses 4 mosaicos do século II, pode-se afirmar que as imagens representam um convite à alegria e ao entretenimento, seja no contexto do simpósio propriamente dito, seja num contexto mais amplo, tendo a cidade como cenário, né? Os mosaicos com motivos dionisíacos constituiriam, assim, uma evidência importante de que o etos festivo de Antioquia não seria uma construção literária e preconceituosa de autores comprometidos com a reforma moral da polis, a exemplo de Juliano e João Crisóstomo, críticos ferrenhos dos excessos cometidos pelos antioquenos nos dias de festa. E é isso que a gente vai ter, né, na maioria das vezes, colocado na documentação literária tardia, do século IV já. Pelo contrário, né, e aí é a minha sugestão, talvez fosse mais prudente interpretar a festa em Antioquia como um traço antropológico da população, que, inspirada pelo dionisismo e embalada pelo consumo do vinho, não hesitaria em celebrar, sempre que possível, a alegria de se estar no mundo, uma particularidade que vai causar, né, tanto incômodo, tantos dissabores lá aos padres da igreja da época tardia. Obrigado pela atenção e desculpe se os cansei.